Boa noite, meus amados irmãos, queridos ouvintes, que nos dão sempre a alegria e a honra de compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos meditando sobre o tema A vida consiste em escolhas. A vida consiste em escolhas. E vamos ler inicialmente o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 21, que diz: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Antes de entrarmos no tema da mensagem de hoje, e sabendo que alguns dos nossos queridos ouvintes, que sempre nos dão a honra e a alegria de compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus, não estão familiarizados com a história bíblica, gostaria de fazer um breve relato do contexto do versículo que acabamos de ler. O povo de Deus estava habitando em Canaã. A terra já havia sido dividida entre as tribos de Israel. E Deus falava ao povo através dos juízes por ele escolhidos. Em um determinado momento, o povo de Israel achou por bem escolher para si um rei humano, conforme tinham as nações vizinhas. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre eles. Agora, pois, ouve a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então foi escolhido a Saul, que reinou 40 anos em Israel. Depois de Saul, Deus escolheu a Davi, o homem segundo o seu coração, que também reinou por 40 anos. Após sua morte, reinou Salomão, seu filho, por também 40 anos. Porém, Salomão cometeu alguns deslizes, se assim podemos dizer. E no reinado do seu filho Roboão, este tomou ali conselhos e escolheu seguir os conselhos que havia sido dado pelos jovens, ignorando os anciões que melhor lhe orientaram. Então o reino foi dividido em dois. O reino do norte, com 10 tribos, chamado de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, chamado Judá. E a narrativa que lemos no início da nossa meditação ocorre justamente no reino do norte. Todos os reis daquele reino escolheram não andar nos caminhos do Senhor e fazerem o que era mal aos seus olhos. Deus havia levantado Elias para levar uma mensagem ao rei Acabe, que ocorreria uma grande seca em Israel, e durante 3 anos não haveria chuvas nem orvalhos sobre a terra. Acabe foi o mais perverso rei em Israel. Ele continuou a idolatria iniciada por seu pai, Onrim, como também pelo primeiro rei ali estabelecido, Jeroboão. E ainda para culminar o desastre que foi esse reino,
ele casou-se com Jezabel, uma princesa pagã que implantou um culto ímpio, construindo um templo e altares para Baal e Azerá, afastando assim o povo do verdadeiro Deus. Passado 3 anos, Deus envia novamente Elias a Acabe com uma nova mensagem, que ele, o Deus Todo-Poderoso, iria enviar chuva. O rei Acabe culpa Elias por toda aquela calamidade da qual o povo estava passando. Mas Elias lembra a Acabe que ele era apenas o instrumento enviado por Deus e que Acabe e a sua casa eram os principais responsáveis por toda aquela situação, por terem escolhido abandonar os mandamentos do Senhor e seguirem aos Baalins. Elias então desafia aos 850 falsos profetas para uma competição no Monte Carmelo. E que o povo também vá e vejam e tomem uma decisão. Façam uma escolha sobre quem é o verdadeiro Deus sobre Israel. Antes daquela competição, daquele desafio começar, Elias pergunta ao povo: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O rei Acabe e os israelitas haviam pecado, tentando servir tanto a Deus quanto a Baal. Agora Elias diz a eles que teriam de escolher. O povo foi desafiado a escolher, a se decidir, a optar, a mostrar preferência, a selecionar a melhor opção. Isto era o seu direito, o direito de escolha, pois a vida consiste em escolhas. Algumas lições nós aprendemos deste tema. A primeira é que Deus sempre deu liberdade de escolha ao seu povo. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao versículo 28, a palavra do Senhor nos diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes, que hoje vos ordeno. Mais à frente, neste mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, mais uma vez o Senhor torna a falar com o povo, dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus queria a obediência do seu povo, mas deu-lhe a liberdade de escolher. Sem escolha, o povo teria sido como um prisioneiro e sua obediência não seria sincera. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição proporcionava um exercício de escolha. Deus concedeu o direito da escolha, porém com isso também estabeleceu a responsabilidade de se escolher, com recompensas pela escolha da obediência e tristes consequências pela desobediência. Deus não mudou
E ainda hoje, Ele nos proporciona a chance de escolhermos, de tomarmos as nossas decisões. Porém, como no passado, muitas vezes erramos em nossas escolhas. E tais erros causam dor, mas nos ajudam a aprender a fazer escolhas melhores no futuro. Viver com as consequências de nossas escolhas nos ensinam a pensar e escolher na próxima oportunidade com mais critério e cuidado. Uma segunda lição que nós aprendemos é que servir ao Senhor é sempre uma boa escolha. Servir ao Senhor é sempre uma boa escolha. Josué capítulo 24, versículo 15, nos traz uma preciosa lição. Josué diz o seguinte neste texto: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, depois de conquistar e dividir a terra de Canaã, traz à memória do povo tudo o que Deus havia feito por eles. Ele desafiou o povo a tomar uma decisão consciente, de fazer uma escolha coerente. Ao ficar ao lado do Senhor, Josué exibiu novamente sua liderança espiritual, a despeito da escolha dos outros. Josué estava determinado a dar o exemplo e viver segundo a sua feliz e boa escolha. É fácil aderir a uma revolta silenciosa, levar a vida ao seu próprio modo, mas chegará o tempo quando você, meu amado ouvinte, terá que escolher quem ou o que controla a sua vida, controla a sua existência. O direito de escolha é seu. Mas quero lembrar-lhe que onde há privilégios, também existe responsabilidades. E como Josué, escolha Deus como a sua bússola e colhe os frutos da sua boa escolha, pois o modo como vivemos demonstra a força do nosso compromisso de escolher servir a Deus. Vejam como aquela feliz e boa escolha de Josué teve resultados maravilhosos e a longo prazo. Diz lá o texto: e depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. A escolha de Josué, o exemplo deixado por Josué, influenciou gerações. A boa escolha de Josué trouxe resultados positivos a muitas gerações, mesmo depois da sua morte. Uma outra lição que nós aprendemos é que a falta de escolha, ou a escolha errada, é um grave erro. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras foras frio ou quente, assim porque és morno. Não és frio
e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse texto é uma parte da mensagem à igreja em Laodiceia, uma das 7 igrejas da Ásia, da qual João foi instruído para escrevê-la. Laodiceia era a igreja mais rica das 7 da Ásia. Porém, a cidade tinha um problema sério com o fornecimento de água. Em certa ocasião, construíram um aqueduto para transportar água até a cidade a partir das nascentes de águas quentes. Mas no momento em que a água chegava, ela não estava nem quente e nem agradavelmente fresca. Ela estava morna. E água morna é uma bebida muito desagradável. E a igreja em Laodiceia havia se transformado em uma comunidade semelhante à água que recebiam, morna. Seus crentes não adotavam uma posição definitiva e a indiferença os levava à ociosidade, à preguiça, a negligenciar o seu serviço a Cristo. Uma igreja nominal e parcial. Deus não impõe a sua vontade a ninguém. Ele permite que decidamos se queremos aceitá-lo ou rejeitá-lo. No entanto, esta decisão é uma questão de vida ou morte. Como já vimos nos textos anteriores, Deus deseja que compreendamos isso, pois quer que todos optem pela vida, pela obediência e automaticamente pela bênção. A palavra de Deus informa que nenhum servo pode servir 2 senhores. É preciso fazer uma escolha. É primordial termos uma preferência, optarmos pela melhor escolha, pois ficar em cima do muro, ser um cristão de final de semana, conhecido popularmente como domingueiro, é estar enquadrado na mesma situação da igreja em Laodiceia. E a consequência da falta de escolha já foi revelada. Vomitar-te-ei da minha boca. Isto é, total rejeição. Uma outra lição importante que aprendemos dentro deste tema é que quando fazemos boas escolhas, colhemos resultados satisfatórios. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42, nos fala assim a palavra: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava em Betânia, no lar de amigos muito queridos, Marta, Maria e Lázaro, e que amavam receber bem a Jesus e a sua comitiva. E Jesus, por sua vez, se sentia muito bem ali naquele local. Marta, a irmã mais velha, acostumada a ter o controle das coisas, desejava agradar a Jesus, fazer tudo de forma correta, pois ela era uma autêntica hospitaleira. Apegada aos detalhes, assim ela queria ter certeza que tudo estava à altura das expectativas do mestre. Perdão. Como resultado, considerou difícil relaxar e não aceitou a falta de cooperação de Maria, sua irmã, nos preparativos das coisas. E pediu a Jesus que intervisse naquele assunto. Assim diz o texto: Marta, porém,
andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor gentilmente corrigiu a atitude daquela mulher tão diligente, tão servil, mostrou-lhe que a sua escolha para aquele momento específico, embora fosse muito boa, não era a melhor. A atenção pessoal aos convidados deveria ser mais importante do que o conforto que procurava lhes oferecer. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Há momento certo para ouvir Jesus e há um tempo certo para trabalhar para Ele. Jesus não censurou a Marta por ela estar preocupada com as tarefas domésticas. Ele só pediu que ela avaliasse e escolhesse melhor as suas prioridades. É possível um serviço a Cristo perder a sua essência, tornando-se um mero trabalho, cheio de tarefas e totalmente desprovido da devoção a Deus. Se o apego aos detalhes nos fizer esquecer as principais razões de nossas ações. É preciso fazer a escolha certa, no momento certo, para podermos colher os resultados satisfatórios. Deixe-me contar uma ilustração interessante que pesquisei esta semana. Mauro era o tipo de pessoa que todos adorariam conhecer. Ele sempre estava de bom humor e sempre tinha algo positivo para dizer. Quando alguém lhe perguntava: como vai você? Ele sempre respondia: melhor que isso? Só 2 disso. Um dia lhe perguntaram: como você consegue ser uma pessoa tão positiva o tempo todo? Ele respondeu: toda manhã eu acordo e digo a mim mesmo: Mauro, hoje você tem 2 escolhas: ficar de bom humor ou ficar de mau humor. Então eu escolho ficar de bom humor. E repito esta decisão o dia inteiro, a cada instante. Se alguém me irrita ou reclama de alguma coisa, seja do jeito certo ou não, eu escolho continuar de bom humor e tentar ver o lado positivo da situação. Mas não é tão fácil assim, Mauro. Ele respondeu: é fácil sim. A vida consiste em escolhas. E as palavras de Mauro não eram vazias. Ele realmente havia decidido viver de bem com a vida. E isto ficou muito bem estabelecido quando Mauro foi assaltado e levou 3 tiros. Por sorte, foi socorrido a tempo. Ele conta naquela hora que tomou 2 decisões. A primeira decisão que tomou foi que queria viver. Fosse como fosse. Mesmo que ficasse paralítico, não iria desistir da sua vida. Essa sua obstinação facilitou o serviço de toda a equipe médica que o atendeu. A segunda decisão foi que iria passar aqueles momentos terríveis da melhor maneira, do melhor jeito que fosse possível. E foi isso mesmo que ele fez. Quando os paramédicos lhe perguntaram se ele era alérgico a alguma coisa, Mauro, apesar de estar sangrando e gravemente ferido,
fez com que toda aquela equipe que estava ali ao seu redor, socorrendo, que caíssem na risada. Ele respondeu: olha, acabo de descobrir que sou alérgico à bala. A vida é uma questão de escolhas. O salmista, no Salmo 119, versículo 30, declara: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Escolhi o caminho da verdade. Eu me propus, eu escolho seguir os teus juízos. O profeta Miqueias, no seu livro, no capítulo 4, versículo 5, declara: porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo o sempre. O mundo pode estar caminhando a passos largos, tomando decisões absurdas, fora do contexto da vontade de Deus, fora do contexto bíblico. É um mundo que tem o seu Deus, mas nós que conhecemos o Deus verdadeiro, precisamos fazer a nossa escolha. Miqueias nos recomenda, independente daquilo que o mundo decida, do caminho que o mundo esteja andando, nós andaremos, nós escolheremos permanecer no nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. A vida consiste em escolhas. Deus sempre deu liberdade de escolha ao seu povo. Servir ao Senhor é sempre uma boa escolha. A falta de escolha, ou a escolha errada, é um grave erro. Quando fazemos boas escolhas, colhemos resultados satisfatórios. Que Deus te permita, meu amado e querido ouvinte, que as tuas escolhas sejam coerentes à vontade de Deus para a tua vida. Que as tuas escolhas agradem ao coração de Deus. Receba da parte dele a vida e a bênção. Que o Eterno te encha de sabedoria em cada decisão que você for tomar, em cada área da sua vida. Deus ricamente te abençoe.